Bom dia a todos. O René falou uma palavra mágica, né? A gente ser breve, para não tomar muito tempo, já que a gente está conversando um pouquinho atrasado. Só desejar boas-vindas e dizer para o Glauco da felicidade que nós também recebemos aqui, dizer da importância desse seminário. Quando nós fizemos a visita a você, a gente não estava pensando que fosse tão rápido, mas você foi assim da gentileza impressionante, no instante nos atendeu. Eu fiquei até surpresa quando eu vi que ia ter o seminário aqui. Eu fiquei muito feliz com isso, porque é uma expectativa muito grande. Os problemas do corpo são muita gente pensa que não tem essa importância. Tem gente que nem sabe, nem pensa que é só ir na praia, tomar águazinha de coca ali e acabou. Mas tem uma repercussão muito grande, uma parte financeira muito grande para o Estado. Por isso que esse seminário vai ser muito importante para todos nós. Desejar boas-vindas, aproveitem bastante, porque esse momento é um momento ímpar, é muito difícil a gente conseguir. Nós somos sortudos, viu? Tivemos muita sorte, então é um momento que a gente não deve desperdiçar de jeito nenhum. Vamos aproveitar esse momento, a presença da equipe aqui, eles que vão decidir junto conosco qual é o melhor caminho para o corpo. Então, um bom trabalho para todos nós. Bom dia a todos. Obrigado pela acolhida, obrigado por organizar esse evento conosco. Uma audiência diferente, acho que o Estado do Ceará representa muito na questão do corpo e eu fiz questão de trazer para cá a discussão para a gente poder ter um maior número de pessoas presentes e que a gente possa ter uma discussão mais frutífera possível. Antes de eu falar rapidamente também, eu gostaria só de saber, conhecer o público que veio aqui, até que a gente começasse a familiarizar com os nomes, e a maioria dos senhores eu não conhecia ainda pessoalmente, então estamos nos conhecendo agora. Então, uma apresentação breve, rápida, né? Eu gostaria de eu começar apresentando o coordenador geral aqui, Carlos Miller. Ele entrou agora na equipe conosco, faz parte da equipe. É uma pessoa que há muito tempo já está trabalhando nessa parte de bebidas, conhece muito bem o histórico, me posicionou em todas as questões que o corpo já levanta, não só agora, mas isso é uma questão rotineira, de uma necessidade de revisão da norma. E é a pessoa que o brilhantismo está colocando a Coordenação Geral de Análises de Bebidas, que vai tratar da questão da área do corpo. Então, Carlos, você já está apresentado? Marco Túlio, coordenador de regulamentação, Coordenação Geral de Vinhos e Bebidas. Estou à frente, vim para representar o Departamento de Suporte de Normas do Departamento da SDA para a participação e promoção da participação social. Paulo Roberto, do Laboratório Federal de Agropecuária em Recife, Laboratório de Perguntas O senhor Francisco. Senhor Francisco, o senhor tem a palavra, o senhor quer perguntar qual que era a apresentação, qual é o nosso colega? Nosso colega da Embrapa, André? O nosso fiscal. Por favor. Eu queria perguntar ao senhor se dentro daquelas normas que o senhor estabeleceu para a extração da água de coco, a água de coco importada sofre aquela mesma fiscalização. Só para a gente organizar, vou chamar os três então que palestraram, vamos ficar aqui na frente, que aí a gente faz uso do microfone, né? Que aí todo mundo escuta, acho que a dinâmica fica legal. Além de que todo mundo, né, visualiza esses novos senhores. O nome dele é Eduardo. As duas instruções, se a água de coco importada está contida naquilo, que o senhor é tão exigente com toda a razão. Na verdade, assim, os produtos importados, a gente não entra no mérito tanto da fabricação que a gente não está lá, lógico, né? O que a gente faz, quando a água chega aqui no país, a gente faz uma análise naquele produto que está sendo importado. Tá bom? Eu teve um nosso amigo aí, disse uma coisa, que o ideal de um produto é do campo para a mesa. Sim.
só o coco nosso é que tem essa Não qualidade. tem gerência sobre isso. Não é verdade? O ideal é do campo para a mesa. O senhor, nessa altura, a importação foge um pouco dessa Inclusive foi no item que eu não falei, mas relativo à matéria-prima, a IN05 também trata sobre isso. Desde o campo até a mesa. a mesa. Mas só que esse campo nós não conhecemos. Aí esse campo Esse campo importado, certo? a única coisa que a gente faz, Casida, quer falar? Posso falar um pouquinho? Pode. E aí, excede até um pouco do que o Eduardo trouxe na apresentação dele, muito bem. Que ele trouxe no fiscal aí. Eu gostei. Não, o cara é. Parabenizar, aliás, é um aos dos dois luxos. palestrantes, certo? São as joias que a gente tem. O André aqui não conhecia ainda, mas também trouxe aí um conhecimento, uma expertise muito boa e ele vai participar com a gente a partir de agora muito mais na fiscalização de bebidas. Essa questão da fiscalização do estabelecimento exportador ao Brasil, né? A nossa lei define que o produto importado ao Brasil, ele tem que cumprir com os mesmos padrões de identidade e qualidade do produto produzido nacionalmente, certo? E a gente, quando faz a importação de um produto, cobra das empresas exportadoras um monte de certificados, termos de origem e análise, que garantem exatamente o quê? Garantem que aquela estrutura, aquele estabelecimento que exporta ao Brasil, cumpre com as regras daquele país para sanidade e inocuidade dos alimentos, assim como nós brasileiros, assim como o Ministério da Agricultura certifica a bebida exportada, a água de coco exportada para o Brasil para outros países, e a gente emite certificados de origem e análise, certificado de origem desse produto, de livre venda desse produto, falando que ele é registrado conosco, obedece BPF, obedece tudo isso. E a gente tem que, quando está no mercado internacional, a gente tem que ter esse tipo de reciprocidade no tratamento. Eu cobro certificados de lá, emito certificados daqui. Gostaria de um adendo, senhor. Gostaria dessa reciprocidade quando nós temos um pack house lá em Petrolina, que quem vem fiscalizar a fruta é um americano para exportar. Exato, a gente pode... Então essa reciprocidade, né, bem verdadeira. E a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar. Quando a gente identifica, por exemplo, foi apontado, existe um risco na água de coco exportada das Filipinas, a gente pode trabalhar isso na nossa norma, de forma a ir lá nas Filipinas e verificar se eles fazem BPF, se eles têm as condições. E isso é uma coisa que, vamos dizer assim, no arcabouço normativo de bebidas é novidade, né? Mas a gente tem essa situação, algumas outras situações que a gente está tratando dessa forma exatamente de verificar as BPFs no destino. Porque exatamente eu me sinto que nem o senhor, ó. Também volta e meia recebo lá o SDA em São Paulo verificando as minhas fábricas de suco de laranja, vai para Petrolina, vamos lá no Rio Grande do Sul verificar a exportação de suco de uva, de vinho, e a gente fica, o mundo inteiro vem cobrar a gente aqui, a gente faz tudo certinho. Não é só nessa faixa, né, que eles têm tanto, né? O frango, a carne, o ovo. Quer dizer, sem contar... o que eu percebo é o seguinte, nós somos sempre obrigados a atender uma série de exigências dos nossos importadores e poucos cobrando dos nossos exportadores. Isso é uma coisa que não é verdadeira, porque no caso de Petrolina, o pack house custa quase $1 milhão, não sei se você sabe disso, que nós agricultores temos a obrigação de ter, e o técnico que autoriza a exportação vem dos Estados Unidos, pago pelo agricultor brasileiro. Não é verdade? É verdade, eu já isso tem muita coisa, não é só. Eu estou me referindo a Petrolina porque eu conheço bem o assunto lá. Eu sou até cidadão petrolinense, você tem ideia. Então eu conheço bem a coisa. Resultado, aí foi a pergunta que eu fiz a ele. Será que essa água de coco está dentro dessas normas que ele estipulou? Talvez nós vamos ter que começar a verificar isso aí. E pode ser que a gente chegue lá e descubra que estão. Pode ser que seja melhor, né? Pode ser que a gente vai falar, poxa, devia ser assim os do Brasil. O nosso amigo trouxe uma amostragem ali que eu acho que não gostou muito, não. Eu, por exemplo, fui 2 vezes para a Argentina fiscalizar o envio de maçã para cá, né? Estive em Petrolina, pude comer lá no Autódromo, aliás, excelente, adoro a cidade. E estive lá acompanhando os fiscais do SDA americano com a exportação de fruta, de manga, de uva. Então eu fiz curso lá, eu aprendi a exportar uva para os Estados Unidos e realmente, naquela época eu fiquei com inveja do SDA, porque eles faziam um controle na origem que liberava o fiscal do ponto de ingresso, que na época eu era fiscal de ponto de ingresso, ficava lá na fronteira cortando fruta, liberava de um trabalho meio maçal, né? Maçal e braçal, né? De você ficar olhando fruta por fruta enquanto você vai fazer controle lá na origem.
queria dar só um adendo, assim, que eu conheço bem esse mercado de Foi não, doutor? e água de coco. Deixa eu me sentar para você. Quando você se refere, normalmente é frutas, exportação de fruta é uma coisa. E um produto acabado, o que vale, pelo menos as indústrias não são picaretas não, tem ali, para ele ter aquele certificado, primeiro, você tem que ter um laboratório na Filipinas que é credenciado pelo Ministério da Agricultura, não é qualquer um não. Você tem que cumprir uma série de normas e toda a indústria que importa para aquilo, a responsabilidade de quem importa não vai procurar porcaria não, vai procurar um cara que tenha, porque as certificações internacionais aceitam no mundo todo, FSC 22000, BRC, tudo isso você vai ter o produto mais pura qualidade. Além disso, quando chega aqui, é analisado pelo próprio Ministério da Agricultura, que nunca na vida encontrou nada de errado, nada de errado. Sabe o que eu estou baseando? Na informação do nosso amigo gaúcho ali. Aliás, minha mãe era de Santa Catarina, só por no preço, viu? Resultado, ele me disse mesmo, citou uma série de fraudes. Ele mesmo falou pelo contrário, que a água de coco, a concentrada está dentro do padrão. Não, ele falou, então você não entendeu a palestra. Eu entendi. Então pronto, só isso, só essa observação. Então é o seguinte, é isso que eu acho. Se há fraude na água de coco, eu não estou aqui querendo. Eu não sou especialista nessa área. A minha formação é até econômica, eu sou economista, certo? Eu não vou aqui discutir normas nem lei. Eu vou discutir direitos. Eu acho que o Ministério da Agricultura é Ministério da Agricultura. A conversa que eu tive com a ministra, ela demonstrou claramente isso. Que o Ministério da Agricultura está preocupado em defender a indústria, porque eu sou totalmente favorável à indústria. Claro, não existe desenvolvimento de agricultura no Brasil sem agricultura. Mas o Ministério da Agricultura tem que ver com bons olhos a parte mais frágil, que é o agricultor. O Ministério da Agricultura, isso é uma competência. A citação agora aqui foi dita pelo senhor, que tem a menos, tem 70% da cultura do coco está com menos de 10 hectares. Veja que tamanho de agricultor nós temos, certo? E além do mais, tem o mais grave. Nós temos uma água de coco de excelente qualidade, reconhecida no mundo todo. Enquanto a água de coco é reconstituída, nem o americano quer. Está sobrando aí no mundo, todo mundo sabe, os industriais aqui sabem. O papel da Coordenação Geral de Vinhos e Bebidas nesse meio é exatamente ficar aqui onde é que eu estou. Eu estou entre vocês, eu estou entre o setor produtivo entre o setor produtivo. Eu gostaria de esclarecer apenas uns pontos que eu tenho muito mais à tarde. Sim, a gente tem que estabelecer uma cadeia produtiva no mercado justo e saudável para todo mundo. E aí passa muitas vezes, e isso pode assustar vocês, por uma desregulamentação muito mais do que uma regulamentação. A regulamentação excessiva causa os problemas e os desnivelamentos de padrão em relação à realidade e à qualidade. Então, o nosso papel aqui é de oferecer uma informação honesta, justa, uma informação clara ao consumidor do que é o produto. Né? Qual que é a origem da matéria-prima, qual que é o processo produtivo que ele recebe, para diferenciar, no caso, por exemplo, da água de coco, de um coco verde cortado ao meio que vai ser extraído e aquela água naturalmente oferecida para o consumidor, de uma água de coco reconstituída. Essa informação é notória, é clara, e hoje o padrão não oferece essa informação ao consumidor. Então, esse é um sentimento que eu tenho que revisar isso aí. E N27 de 2009 é problema para mim desde a época desde lá atrás, que a primeira vez que eu li esse troço, eu falei, mas sabe, eu voltava na informação e falava, não estou entendendo essa porcaria. Então a gente sabia que precisava revisar isso, só que a gente tem assim uma fila de norma para revisar. É sempre hoje a gente trata dos colegas do sindicato da água de coco, o pessoal do coco está lá conversando com a ministra. Na semana que vem está o pessoal do suco de uva, na outra semana está os sucos tropicais, e aí, né? Então a gente vai manejando essas prioridades, né? Priorizando as prioridades. Eu só gostaria de lembrar um fato do direito. Na dúvida, pro réu. Na dúvida, o meu é mais fraco. E nunca foge a nós a percepção do direito, e principalmente porque nós somos servidores públicos e só fazemos aquilo que estritamente a lei nos permite. Vendo, o problema é o seguinte, eu concordo plenamente com o senhor tem toda a razão, não vou discutir, mas à tarde cabe a discussão.
À tarde eu explicarei melhor essas duas colocações. Vamos obedecer agora só as questões aqui. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, né? Só para... Deixa eu pegar o celular. Pra não atrapalhar. Atrapalha você ou não? Não? Então tranquilo. Só ver se ele não tá... Isso é a carta que entregou a conta para você. Agora está todo o processo, viu? Pô, vou perder mesmo. Meus amigos, olha, eu sou presidente do Sindicato Nacional dos Produtores de Coco do Brasil, uma entidade que tem quase 20 anos, certo? Já fez uma... Nós somos a única entidade do Brasil que conseguiu um direito compensatório. Nenhuma entidade sindical conseguiu isso, que era uma defesa comercial para coco ralado, que durou 10 anos, certo? E também a TEC, que nós recebemos recentemente, conseguiu levar a TEC do coco ralado para 55%. Essa é a história, e o sindicato tem uma história, eu diria o seguinte, que é invejável dentro da nossa luta. Mas vamos ao que interessa. Hoje nós temos aproximadamente 300 mil hectares de coqueiro no Brasil, aproximadamente. Um pouco menos, um pouco mais, como o Rinaldo disse, houve uma queda diária, mas mais ou menos isso. Isso significa em torno de 1 milhão de pessoas envolvidas com a cultura. Então você veja que é uma coisa socialmente muito grande. 70% dos produtores de coco têm até 10 hectares, não são 10 hectares, até. Ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5, que é muito comum na região do sertão, certo? Então, socialmente, está se dizendo, para não falar social, mas na cultura do coco é impossível. Porque não há nem como falar em reforma agrária, por causa das suas características, certo? Isso é extremamente importante. E eu acho que o social está acima de tudo. Nós não podemos esquecer o social. O Brasil é um país com um problema social grave. Certo? Milhares de agricultores nordestinos hoje têm muita dificuldade em colocar seu produto por conta de importações de água de coco desidratada. Nós não estamos aqui para acusar a indústria, dizer que a indústria faça nem deixe de fazer. Nós estamos aqui para sugerir normas, critérios. Nós quando defendemos que a água de coco, ela tem que ter na sua embalagem bem claro, que aquela água de coco importada tem que ter bem claro na sua embalagem a informação água de coco mais água potável. Água de coco, água potável não é água de coco, é água de coco mais água. Claro. E mais, o direito do consumidor está aqui. Obriga que seja muito clara a informação. É uma lei. Então essa lei tem que ser cumprida. Nós não estamos pedindo para passar por cima de nada. Nós estamos pedindo que cumpra o direito do consumidor, que é um direito sagrado. Aqui foi dito a todo mundo que o consumidor está acima de tudo. É verdade. É a figura mais importante. É o consumidor, é ele quem vai definir qualidades, etc. Mas ele não pode ser enganado. Não adianta botar aquela letrinha. Eu lhe dei aí o que foi entregue à ministra, eu conversei longamente com a ministra e mostrei a ela. Aquela letrinha lá atrás, ninguém lê, né, meu amigo? Ninguém lê. Tem que ser radical. Por exemplo, existe suco de frutas que diz textualmente na frente da sua embalagem, inclusive está todas as normas aqui, viu? 13,5% de suco e o resto é água. Não é? Por que não? Eu acho justo. O consumidor compra se quiser, é uma opção dele. Ele adquirir com água ou sem água. Você pode comprar uma cerveja de péssima qualidade ou de excelente qualidade. Isso é sua.
mas você tem que saber o que está consumindo. Esse aqui é o problema da história de hoje. Essa é a visão que nós temos em relação ao direito do nosso consumidor. Temos que preservá-lo. E o nosso agricultor está sendo prejudicado por isso. Porque hoje, quando se fala, agora, recentemente, conforme o levantamento feito por nós, há um volume de importação de água de coco desidratado, trazida da Ásia, é menor do que a exportação de água de coco nossa e a exportação de coco ralado. Sabia que se exporta mais do que tudo isso? Agora ela tem um efeito perverso. Quando ingressa no Brasil, ela derruba o preço do produtor. Vocês sabem, a agricultura não suporta esse tipo de impacto. É tanto que a Conab é muito clara. Qualquer valor acima de 10% descontrola o preço. Está na regra da Conab. Então, quando essa importação é feita, jogada no mercado, ela derruba o preço do consumidor. Dona Rita, quanto é que estão hoje tem oferta de coco verde à vontade? E o mercado é altamente comprador? Não. E se fala em importação, eu não estou querendo dizer que não importa. Não, pelo amor de Deus, não vamos discutir isso aqui não. Vamos dizer o seguinte, que se ponha claramente que aquela água de coco foi reconstituída com água potável, como determina o Código do Consumidor. É isso que eu quero. Eu não vim aqui para criar normas, leis, até porque não é a minha formação, né? Eu sou economista, não daria, se eu for discutir isso aqui, eu vou me perder completamente, certo? Você vê o seguinte, aqui eu pus uma coisa que foi até, agora eu me lembrei, nós somos obrigados a dizer que não tem glúten, né? No produto. Aqui não contém glúten, mas não somos obrigados a não dizer que não tem água? É isso. Nós vamos dizer que não tem. Por que não dizer que tem? Qual é o problema? É verdade. Isso eu não vejo nenhuma dificuldade em fazer essas afirmações. Eu fiz uma memória, porque como não tem uma... O que nós queremos é que seja claro. Água de coco é água de coco. Se tem conservante para longa vida, claro, que o tenha dentro das normas estabelecidas, como o mundo todo aceita. Mas não vamos querer empurrar no consumidor alguma coisa que não seja água. E hoje já se fala em adicionar água de coco a outros produtos, isso existe. Daqui a pouco estou botando xarope e refrigerante em água de coco. Peraí, aí entrou na anomalia já, né? A água de coco é um produto extremamente seletivo, de altíssima qualidade, que nós temos que preservar. E um detalhe, a água de coco se desenvolveu através de um hábito brasileiro. Nós temos a melhor água de coco do mundo e com agravante. Essa água de coco importada, nem o americano aceita mais ela, até ele deve saber disso, nem o europeu. E estão querendo empurrar na gente aqui. Simplesmente não aceita, está no rótulo dele lá, que não aceita. É justo, meus amigos. Vamos aceitar, mas pelo menos dizer o que tem lá. Lá nos Estados Unidos, essa água de coco não é permitida, na Europa não é permitida. Então, hoje em dia, você tem uma oferta de água de coco desidratada, né? Tem vários nomes, né? Desidratada, tem uma infinidade de nomes.
né? Ela tem uma oferta imensa por falta de mercado em outros países. Essa é a história. Por isso esse interesse tão grande dessas indústrias de querer importar no Brasil essa água de coco. Eu vou citar, existe uma grande figura no meu estado chamada Nelson Rodrigues. Todos aqui quase devem conhecer. Ele tem que acabar com essa mania de ser complexo de vira-lata, né? Porque hoje, um pack house, o americano vem consultar. Um boi, quando vai a carne para um país asiático, até a faca tem que ser deles. Eu quero que vocês entendam o seguinte: nós queremos criar norma em relação ao mundo. Nós não podemos fechar a nossa porteira, que é o mercado, uma coisa que você tem de duas vindas de volta. Você exporta, importa, não tem dúvida nenhuma. Mas vamos ser mais cuidadosos. Não vamos usar a frase de Nelson Rodrigues, que é o famoso complexo de vira-lata. As indústrias não têm o direito de fazer isso. Você sabe por que elas não têm o direito de fazer isso? O senhor me perdoe, mas eu vou acrescentar o que você disse. Todas têm incentivo fiscal. Todas, sem exceção, têm incentivo fiscal. Todas. Está aqui as normas do Estado do Ceará. Eu trouxe, eu fui diretor de Banco de Desenvolvimento. Então tenho uma certa experiência nisso. Está aqui, o Estado do Ceará. Beleza? Vou lhe dissertar aqui os incentivos fiscais do Estado do Ceará por Estado do Ceará. Eu tenho de Pernambuco aqui, outros estados. Certo? Beleza? É porque é tanto incentivo que a gente tem dificuldade de falar. Porque aqui tem FINO, tem o incentivo fiscal do Estado de Pernambuco, certo? Que Deus do Ceará, eu acho ele. Está aqui, ó. Todas as indústrias implantadas no Nordeste e no Amazonas têm direito a incentivo fiscal. Chega um rebate de 90% do ICMS. Chega. 90% é o seguinte, só paga 10%, o resto é rebate. Para quê? Para fazer água de coco com água potável e dizer que é água de coco. Isso é uma perversidade. Está aqui, o Estado do Ceará tem redução de ICMS, diferenciamento de ICMS, suspensão do PIS, COFINS, etc. Reinvestimento do IRPJ, do cinema, redução de IRPJ, isenção de FREN, aporte financeiro, isenção de IPTU e IPTU, que é de prefeitura. Vamos lá. Linha de desenvolvimento do BNDES, linha de desenvolvimento do Banco Nordeste, linha de desenvolvimento do Banco Brasil, linha de desenvolvimento na Caixa Econômica. Eles têm direito a tudo isso. Veja bem, e o agricultor, o que é que tem? É justo? Não. Quando você faz um projeto de desenvolvimento, já fiz muito. Primeira frase sua é o seguinte: desenvolvimento e criação de empregos. Ou não? Subsídio ou incentivo fiscal é para isso. É para você criar emprego, trazer desenvolvimento. No momento que você utiliza e importa, você está botando emprego lá para fora. Não sou contra isso. Veja bem, eu sou favorável a nós preservarmos o nosso emprego e as indústrias entenderem, com todas as letras, de que elas estão sendo beneficiadas. Então, que dê um pouco. Dona Rita vende o seu coquinho por um preço razoável que dê para ela sobreviver. E assim com qualquer outro agricultor. Não estou querendo fazer ninguém rico nem pobre, eu estou querendo apenas o direito de sobreviver. Ter direito de pagar as contas, comprar seu adubo, fazer os tratos culturais necessários. Porque coco no mercado tem. O preço hoje é irrisório de coco. Se você for fazer um levantamento do mercado, tem regiões que não estão conseguindo
formar preço de coco. Eu tenho 12 mil hectares de coqueiro, 12 mil plantas de coqueiro. Na praia, minha propriedade é de praia, onde existe é completamente diferente, porque quem cria o coqueiro na praia é a praia, nós, o lençol freático, não tem pouca praga, uma série de coisas. Eu estou com dificuldade de vender coco. Nunca tive isso na minha vida. Isso não existe, meus amigos. Como é que vocês estão querendo admitir? Tem que criar uma norma. O Ministério da Agricultura, é o Ministério da Agricultura, como disse, eu conversei com a ministra longamente. Ele disse que o Ministério da Agricultura tem uma preocupação social grande e a preocupação dela é o agricultor, é manter o agricultor. Não vão fazer nenhuma concorrência desleal com o mundo. A gente precisa, agora mesmo, nós tivemos alguns problemas, de importação e exportação, como todo país tem. Mas também precisamos nos defender de uma forma coerente, bom senso. Diz o ditado do Maturo, bom senso, de caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então, eu chamar a atenção porque eu acho que, por exemplo, a Zona Franca de Manaus tem incentivo fiscal para produzir xarope de refrigerante. Sabiam disso? Incentivo fiscal sai do bolso do contribuinte. Dinheiro não nasce, não. Dinheiro de governo é de tributo. E tributo quem paga somos nós. Ou não? Xarope, meu amigo, não vou falar do xarope de ninguém. Mas mantenha a nossa agricultura ativa com sobrevivência, certo? Este é Eu gostaria do seguinte, eu tive o prazer de conhecer a ministra por mais de uma vez, tive contato com ela, achei ela uma pessoa extremamente sensível nisso, certo? Pessoa fantástica, vocês que representam o Ministério da Agricultura, também estão demonstrando essa sensibilidade, e eu não poderia fazer um apelo social em cima dessa realidade. Agricultura do coco, porque a agricultura do coco é tão importante para o pequeno agricultor? Porque o agricultor tem 5 hectares de coqueiro, consocia macaxeira, feijão, carneiro, bode, porque o coqueiro não toma espaço, entendeu agora a importância dele? E segundo, o coco produz um cacho por mês. Ele vai lá, tira e faz a feirinha dele. Veja a importância social do coqueiro. Não podemos esquecer disso. Não podemos. Porque a gente não pode falar no social e deixar de defender. É importante, fundamental para a manutenção de certas culturas. Não vou aqui dizer, não, vamos criar uma barreira, botar uma legislação que proíbe a tudo. E primeiro que isso não existe. Eu fiz uma salvaguarda, depois profundamente barreira comercial, e infelizmente a gente sabe que se você fizer alguma coisa que não seja possível, a OMC bota abaixo. O americano fez aquela taxação. O americano tem 17 trilhões de dólares. O americano pode. É o poder econômico. Ele é o poderoso. E aquilo é briga de cachorro grande, O americano com o chinês, é briga de cachorro grande. Então, esse era o recado do sindicato. O sindicato, ele quer olhar por aí. Vamos ver, olhar com vontade de ver, com vontade de resolver o problema. Não estou aqui pedindo absurdo, não sou favorável a absurdo, sou favorável apenas se criar um bom senso, porque essas indústrias já estão muito beneficiadas. 100%, viu, doutor Reinaldo? Tenho certeza. Essa é a minha incentivo fiscal. Muito obrigado a todos aí, viu? Um abraço. Obrigada. Teve um quadro que você apresentou que eu achei, me chamou muita atenção, quando distribui água de coco em 4 categorias. Quando você colocou néctar de água de coco, isso me assustou.
que vai de encontro aos interesses do setor, principalmente do produtor. Assim que a gente ande o Brasil todo, o mundo todo, eu rodo, onde tem pouco eu vou. E essa perda de área foi muito grande em Petrolina não, em Souza, na Paraíba, por quê? Perda de água ali foi falta de água. Falta de água. Então foi falta de água seca em Souza, foi falta de água no Vale do Açu, Vale do Açu, no Paraipaba, Pentecoste. Então não tem mais para a gente irrigar, a perda foi grande mesmo. Perdeu por falta d'água. Falta d'água. Então essa redução de perda de área, que eu estou vendo hoje, não foi questão só do concentrado. Teve o fator clima, que é muito sério no tocante desde antes, né? Aí você falou também outra coisa, substituir com concentrado, substituir o concentrado de maçã. Nem pensar nisso, eu estou tentando aqui fazer um concentrado de caju, que é muito mais barato que o de maçã, de água de coco, é muito mais barato, nem se compara. E ele chega a ser um valor 5 a 6 vezes mais alto que o suco de maçã no mercado internacional. Ninguém concorda com maçã, não porque ele está em maçã, porque ele chega aqui como uma commodity chinesa, que chega a um preço aqui que não dá para competir. Eu queria só informar, porque eu conheci através do Mário e tal, há muito tempo atrás. A gente está aqui tendo a reunião da STM que a gente tinha na década de 90, sobre os kits de coco ralado e leite de coco. Eu estou encontrando o pessoal todo aqui, o Mário, o coco, a Etério, faltando a Kátia. Agora não me inclua não, porque eu não sou tão velho quanto ele. Tá certo, a gente encontrou na barreira. Pois é, então, outra coisa que eu falo é que eu conheci, através do Mário, a primeira vez, um cara chamado Ira Lira, não sei se era Ira, não sei como é que chama, o Ira. É o dono da Vita Coco. Esse cara, ele para mim é um marco na água de coco do Brasil para sair do mundo. Um cara bem novo que chegou na do coco, né, Mário? Não dava nem para acreditar que era um cara que ia chegar a ser o maior do mundo hoje. E esse cara começou com a do coco, cresceu, passou para Paraibaba, cresceu, não se conformou. Hoje ele tem umas 10 fábricas na Ásia, botando água de coco na Europa e nos Estados Unidos e daqui. Então, quando você falou que não entra coco asiático nos Estados Unidos, entra muito, muito mais do que daqui. Não é constituído. Não é constituído. Não é não, mas... Não, peraí. Não entra água de coco, é constituída. Entra água de coco de forma normal. Tá certo. Eu falei em reconstituída. Que está sobrando lá, que é a água de coco seca que eles tiram e fazem, desidrata e não estão conseguindo vender para canto nenhum, a não ser para o Brasil. É diferente. Agora, a água de coco in natura, inclusive eles plantaram recentemente quase 500 mil hectares de coqueiro com essa finalidade. Você sabe disso. Pois é, e a gente aí, é nessa hora que a gente tem que pegar e ter esse tipo de reunião aqui, setor todo reunido, eu acho interessante, para discutir o que a gente vai fazer, quais são as nossas estratégias. Então, é discutir aqui, eu vejo que a gente tem muito pouco coqueiral em relação ao que o mundo tem. Dizer que a gente produz a melhor água de coco do mundo é verdade. É muito pouco. A média é a melhor do mundo, sabia disso? A média do coqueiro nosso, conforme o Ministério da Agricultura, é a maior do mundo, é nossa. É mais nós exportando tanto coqueiro agora há pouco tempo. Eu sei. Então a gente deu asas. Na América Central aqui, muita coisa. Né? Muita coisa. Fernando, assim, eu agradeço alguns comentários seus, mas sempre a cultura brasileira comercial, ela se expandiu em função de uma demanda da indústria. Porque plantar coco leva 5 anos para você colher. Eu admiro muito o Dr. Tenório ali, pegou 8 mil hectares dentro do Pará e plantou coco. Eu digo que esse ano deve ser um alucinado. Deve ser um alucinado. Para poder passar 5 anos, para poder pegar e botar um coco produzido no Brasil, para ele fabricar, distribuir no mercado nacional e vender. Anos depois, tudo aquilo que ele sonhava começa a vir por água, porque vem uma concorrência desleal, entendeu? De um negócio que ninguém sabe do jeito que está lá, e pronto. E as outras empresas que concorriam com a dele, que diziam assim, olha, eu vou comprar do produtor, porque eu não vou fazer a loucura de plantar 8 mil hectares, ok? Estimula o produtor brasileiro a plantar 280 perímetros irrigados de rodelas,
período irrigado aqui no Ceará, não sei o que lá, o governo encheu de período irrigado para plantar coco, esperando o quê? Que essa indústria fizesse isso. Aí agora simplesmente podemos fazer tudo e o produtor realmente fica de lado. Porque a resposta que a gente quer do governo, do Ministério da Agricultura, seja lá o que for, é o seguinte: olha, vai ficar como está, o produtor não vai ser privilegiado, e nós vamos chegar para os produtores e dizer: pessoal de períodos irrigados, todo mundo, derrubem as suas fazendas. Voltei do Conde semana passada, uma fazenda lindíssima, Fernanda, fechou, mandou cortar a energia elétrica, abandonou a fazenda. 8.000 pés de coco, a coisa mais linda do mundo, tinha uma produtividade de 300 frutos por pé ano. Per planta. E simplesmente mandou cortar a energia elétrica, fechou a porteira da fazenda e foi embora para São Paulo. Nós não estamos falando aqui de brincadeira realmente isso. Então, a proposta, Fernanda, é assim, temos que modernizar. O André fala realmente da inovação de tudo. Nós precisamos fazer um pacto entre agricultores, entende, e indústria, para a gente trabalhar dentro do nosso território aqui dentro do Meticomóvel. Trazer de fora, não. Quando você diz que a área reduzida foi porque Souza saiu do negócio, você está dizendo que o produtor é idiota. Não foi Souza. Me desculpe, mas não estou falando isso não. Entendeu? Não foi Souza. Me desculpe. A perda de 38.000 hectares foi abandono por falta de rentabilidade das propriedades. A causa hídrica não quer dizer nada para você. Não é que não quer dizer absolutamente nada. O que eu falei, onde eu falei, Souza, Vale do Açu, Pentecostes, Paraipaba, é causa hídrica. Eu acompanhei os coqueirais morrendo. Certo? Agora nós estamos recuperando. O pessoal do Vale do Acaraú, ali o Meneguinho, eles viram que passaram há 2 anos atrás. Fernando, sabe quanto Petrolina acabou com a área de hectare plantado? 40% em 3 anos de coqueiro. Porque o empresário lá da Bahia do Petrolina, ele é muito antenado com rentabilidade. Deixa eu só explicar agora por que. Agora eu vou explicar eu faço parte dessa história dessa água de coco. Eu posso falar assim porque a gente, na década foi em 98, a gente viu que eu trabalhei em indústria de coco ralado de 85 até 92, 93. Trabalhei na Concesa, Cocos do Ceará S.A., com plantio lá tinha plantio de 1.500 hectares lá em Camusim. E a fábrica quebrou por causa desse importado de coco, certo? Do coco ralado. E de lá para cá muita gente plantou coco. E nessa hora foi uma quebradeira muito grande. Eu sei o que é, os esposos passou por isso, aí a gente batalhou muito para tentar essa questão da barrar a importação. Mas nessa hora tinha muito coqueiral pronto. E o Banco do Nordeste passou a ser o maior proprietário de coqueiral do Brasil, porque ele incentivou todos os períodos irrigados, os lotes de 4,5 hectares, todo mundo plantou. Que criou uma cota de importação durante 10 anos, que era 5 hectares por ano. E isso facilitou a vida do coco ralado, porque limitou as importações, certo? Daí houve um certo alento na cultura. Não resolveu, mas houve um certo alento. E essa industrialização, ela veio, ninguém sabia lutar de coco. Era empresa processando coco, veio e não sabia o que fazer. A Traeri foi que começou, eu já falei aqui, mas teve várias outras. Eu acompanhei várias empresas que quebraram até hoje. Muito por falta de tecnologia. Por isso que eu falo tanto de indústria, porque já vi empresa quebrar, porque rosou tudo. Ela mandou para o campeonato de Fórmula 1 lá em São Paulo, a corrida. Rosou tudo, perdeu tudo, foi uma decepção. O cara quebrou a fábrica, um dos caras só. Então, esse negócio de industrializar, porque eu vejo um coco. Nesse tempo eu estava falando ali com o Bruno. Ele estava tomando água de coco ali. Quando que fizeram um grande mal. Quando botaram o mercado da água de coco, todo mundo falando que era refrescante, agradável, saboroso, para concorrer com a Coca-Cola. Nessa brincadeira botaram o coco no mercado a preço de Coca-Cola. Certo? E ficou estabelecido esse preço. Porque que o suco de maçã, ele é vendido a 17, 18 reais o litro. E água de coco é suco integral. Por que é vendido a 7, 8 reais o litro? Por que fizeram essa maldade com a água de coco? Vem de fora, isso vem de longe, vem de estratégia de mercado errado que fizeram inicialmente.
Ficaram dizendo que a água de coco é milagrosa, cura verminosa e cura não sei o quê. Água de coco é fonte de potássio. Eu já fui em Globo Rural, já fui em Ana Maria Braga, fui em tudo que de canto falar da propriedade da água de coco, porque, na verdade, ele não está sabendo fazer. É muito diurético, não serve não, o menino vai passar o tempo saindo da sala de aula, da água de coco. Então a gente tem que ter os pés no chão. A água de coco, no fundo, ela serve para o coração. Aí eu já perguntei a vários médicos, porque ela tem potássio, potássio ativa a bomba de sódio de potássio, que ativa a musculatura, todo dia o coração é músculo, o pulmão é músculo. Então ela é boa para isso, não souberam vender. Eu estou agora numa campanha muito grande, estou fazendo um trabalho aí com cajuína, junto com e mostrando que a cajuína é um produto que é rico em vitamina C. Porque queriam concentrar o suco de caju para concorrer com o suco de maçã. Eu digo, não vou nesse caminho não. Hoje a gente está conseguindo, junto com a empresa daqui do Ceará, e tem até a parceria da empresa lá da Água de Coco, está fazendo invase, com parceria de várias empresas, com lembrando que a gente está falando, e você não ensinando essa hora. Porque nesse momento cada vez precisa. Eu sei, mas a gente não pode dizer que o outro não presta. Eu não posso dizer. Quando eu vejo vocês, produtores de coco, indo na internet, eu olho aqui, eu abro, eu vejo. Isso é uma pasta de coco que bota formol dentro, bota açúcar, bota água. Não sei quem é aquele produtor falando, distribuindo lá em Brasília, que queria que eu fosse ficar. Eu digo, eu não vou me meter nessa. Olha, até dizer, eu não vou me meter nessa porque vocês estão falando linguagem errada. Quando vocês começam a falar mal da indústria, vocês estão matando a galinha dos alvirões de vocês, porque ninguém vai comprar o coco se a indústria não comprar. Então eu acho que... Ponto de referência. Ela fez parceria com a do coco, o Mário daqui também está certo? Não reclamou a vida todinha, a Rita não queria vender coco para ninguém, porque o coco subia para R$1 a unidade no verão e ela mantinha 45, 50 centavos, não sei quanto é que é, estou dando só um exemplo, certo? E eu vi muitas vezes produtores fazendo contrato com a indústria, quando chega o verão no sul e sudeste, abandona a indústria, e a indústria fica difícil. Eu sei que eu vivo no chão de fato, eu sei o que é a dificuldade de ter mas aí agora... Não exagere. Eu não consigo mais... Sou seu amigo, gosto de você, tenho o maior respeito das suas colocações. Mas campo, 50 vezes mais que a indústria. Você é o seguinte, olha, você está nada. Então eu vou lá, mas faça as coisas de novo. Obrigada, Doutor Fernando. Vamos lá agora. Mas vamos lá. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Quero saudar os componentes do Mara, do meu ministério, na pessoa da doutora Maria Luísa, essa figura extraordinária que tão bem representa a mulher cearense. Me permita dizer, isso para mim é um dia de extrema alegria. Vendo um auditório tão seleto discutir com tanta profundidade a agricultura. Me perdoe a falta de modéstia, mas tudo isso começou em 1992, lá na nossa Socorro. Dois jovens, eu e aquela senhora ali, hoje, cabeças loucas, não nos conformamos com a perda de um volume considerável de água de coco e resolvemos enfrentar o problema. Ela com sua criatividade, com sua inteligência, e eu com a grana. Isso é bom. Tem que ter os dois lados. Olha, valeu a pena. Tudo vale a pena quando a alma é pequena. E a nossa alma naquele momento não foi pequena. E não está sendo, a nossa alma é grandiosa. Estamos aqui, eu estou feliz e muito feliz por ver tantos companheiros interessados, tantos companheiros sobrevivendo, tendo uma vida digna, através da água de coco. Me perdoe, até um pouco de emoção nesse momento.
Dito isso, eu queria que entendessem que eu estou falando aqui, só nesse rapidinho. Feito um paizão, pronto. Eu não quero contrariar ninguém e acho que cada um tem suas razões, mas me permitam externar aquilo que eu penso, um pouco d'água de coco, até porque eu acho que eu já pensei muito. Acho que caiu, foi ele? Caiu tudo. Caiu tudo. A gente está te ouvindo. A gente está te ouvindo, pode entrar. Desculpa, Com licença. o grito mesmo? Olha, velho, não tem essas outras todas. Mas vamos ver se ele consegue. Sim. Então eu queria me referir a cada um dos meus colegas, meus companheiros, que fizeram suas afirmações, com as quais muitas vezes eu concordo, e com as quais peço vênia para não, com outras peço vênia para não concordar. O doutor Reinaldo, há pouco, que nos fez, doutor Reinaldo, uma belíssima exposição. Eu quero parabenizar o senhor pela qualidade, pelo conteúdo do que o senhor colocou aqui nessa sala. O senhor teve, na minha concepção, eu posso dar alguma pequena desinformação. A questão do ICM, do incentivo de ICM de Alagoas. Os incentivos de Alagoas, do ICMS, são exatamente iguais aos incentivos de Ceará, Pernambuco, Sergipe, até porque toda essa lei de incentivos fiscais, eu digo isso porque durante muitos anos, durante 8 anos, eu participei do Conselho Econômico e Social de Alagoas, que era o órgão que aprovava esses incentivos. Toda essa lei de incentivo, lá pelo meio, ela diz o seguinte: fica desde já o governador desse estado autorizado a dar tantos incentivos quanto o estado vizinho der. Cada um tem o seu blá blá blá, mas no fundo acaba por aí. Então, o que diferencia é o seguinte: Alagoas tem uma coisa chamada precatório. O que é? O estado tinha uma grande dívida, as dívidas que só os estados conseguem fazer, se virou um precatório. Eu vou te contar, tinha pessoas que ganhavam 2 salários mínimos, tinha um precatório de 2 milhões para receber do estado. Então aquilo virou uma bola de neve fantástica. Veio um gênio, inventou o seguinte: muito bem, criou-se uma lista de produtos que não poderia ser pago ICMS através de precatórios. Só esses aqui. Ou seja, aqueles produtos que compunham a base de arrecadação do estado. Os outros valem tudo. Então, se o senhor quiser se o senhor quiser importar um avião, já aconteceu o fato, você vai lá, compra uma quantidade enorme de precatório, mais ou menos por 30%, 35% do valor do fácil, e vai lá no estado, quita o ICMS pelo valor do fácil. Então pode ser com coco, pode ser com água de coco, pode ser com ralado. Eles importam muito lá material eletrônico para aqueles cartões pré-pagos. É uma infinidade de coisas que se importam. Então, se alguém quer importar alguma coisa, vai lá em Alagoas, me liga que eu indico um escritório que faz isso muito bem. Então, doutor Reinaldo, apenas para um esclarecimento. O senhor colocou aqui na sua fala, com reiteradas vezes, que o pouco deveria ter de 5 a 7 meses. Doutor Fernando, com muita propriedade, eu quero parabenizar o doutor Fernando, ele brava por ter um homem da qualidade, do conhecimento, da praticidade do doutor Fernando. Para mim deu uma aula fantástica. Olha que eu tenho 40 anos de segurança. Então o que acontece? 5 a 7 meses não é uma medida mágica. Ele disse muito bem, uma coisa é um pouco de 5 meses aqui, outra coisa é um pouco de 5 meses em Petrolina. Lá no Belém do Pará, onde eu tenho nossas plantações de coco, tanto de gigante como Unianão, gigante não híbrido, como Unianão, muda até o período de chuva e o período de seco.
Belém do Pará, 15 de junho, próximo, para de chover muito período. Chove menos. O Pará é sempre diz, só tem duas estações. Uma que chove todo dia e outra que chove o dia todo. Então começamos agora, parece que chove todo dia. Aí muda a quantidade de água, o volume de água, o tamanho do fogo, a evaporação. Então esse número macro de 5 a 7 meses, você tem um pouco de cuidado e flexibilidade com ele. Certo? Vamos ver, depois teve aqui o nosso amigo da Associação Brasileira de Indústria de Fertilizantes. Doutor de refrigerante. Endorção alcoólica. Alcoólica. Refrigerantes de bebidas alcoólicas. O nome do senhor? Igor. Igor, está aqui, Igor. O doutor Igor nos deu uma aula de risco de inflamação, externou alguns fatos e realmente eu achei até coincidência, quando ele nos disse que o setor emprega 1 milhão de pessoas. Coincidência, o número que foi colocado aqui pelo nosso Chico Porto, o vibrante Chico Porto, que conheço há tantos anos, um batalhador, e posso dizer que esse setor de coco deve muito a ele. Peço venha para discordar do meu amigo Mário e do meu companheiro de antiga data de São Paulo, sempre tem uma convivência muito boa. Os mecanismos de defesa do setor de coco no Brasil é um grande responsável pela sobrevivência desse setor. Não se enganem. Em 1998, o Brasil chegou a importar mais coco ralado do que seu consumo aparente. Desculpe, Mário, se tivesse continuado naquela toada, não tinha nenhum de nós, nem eu, aqui. Como se diz na minha terra, não se pode cuspir no prato comigo. Foi importante, é importante. Foi e é importante. Devemos a sobrevivência do setor muito a isso. Doutor Igor, pedindo venha. O senhor citou que o Brasil é um grande exportador de suco concentrado. Mas posso lhe afirmar que as curvas são assim. Suco de laranja concentrado, cada dia mais. Suco de refrigerado, cada dia mais. Digo isso porque temos relações com os grandes exportadores de laranja. Somos fornecedores de substrato vegetal a partir do coco, a partir da casca do coco seco, para todos eles, inclusive muito para a Flórida, onde um grande produtor brasileiro está se instalando lá, e crescendo barbaridade. Está crescendo. Então, a médio prazo, nem a longo prazo, ninguém quer mais suco concentrado. Então, será que o americano bota na caixa, bota água, bota não sei o quê? A língua inglesa, ela tem algumas riquezas, algumas facilidades, que às vezes a nossa não tem. E diga a você que eu já pensei muito como arranjar um termo. O que é que eles botam? Falar, não diga totalidade, mas quase totalidade das águas de coco. E dos outros produtos. E uma frase foi never from concentrate. Nunca vende concentrado. A gente precisa dizer, não, a gente bota a água, porque o português às vezes não é pobre nisso. Não é capaz de sintetizar de uma forma tão clara, tão objetiva quanto essa.
Me perdoe. Não, só um comentário. Isso é uma jogada de marketing, não é regulatório, não é obrigatório para o país. Sim, mas é exatamente isso que eu quero. Se eu me permitir, eu entendo o que é que nós estamos aqui. O senhor propõe a produção, a criação de novos produtos com base em água de coco. Propôs até um número de 50% para eu tenho uma posição muito dúbia aqui. Porque ao tempo que eu sou industrial, ao tempo que eu tenho a liderança de mercado de muitos e muitos anos do setor de coco, e agora de novo de água de coco, eu tenho um ativo imenso em plantações de coco. Então, eu sou dividido, média de coração para um lado e outra coisa para o outro. Eu tinha que ter uma visão holística de fato. Ora pelo conhecimento do canto, ora pelo conhecimento. E quem sabe, me conhece, sabe que eu sou assim. Sabe quanto eu tenho batalhado, junto com o Chico, junto com outras associações, para tentar manter esse sistema estável. Então o doutor Igor, com muita sabedoria, diz: é mais um mercado para a água. Plenamente de acordo. Mas na minha concepção, só será mais um mercado para a água de coco se for utilizando a água de coco brasileira. Se for utilizando a água de coco importada, concentrada, será um concorrente terrível. Por quê? Porque o cheddar sede é um só. Eu mato sede com água, eu mato sede com água de coco, eu mato sede com seco de laranja, eu mato sede até com cerveja, que mata sede aqui no Brasil. Para matar a sede. É assim que faz. Então, quando chegar com os milhões de toneladas de água de coco, que o senhor, com muita sabedoria que esse setor que o senhor tem, com muita competência, misturar lá o suco, dar o blend certo, vai ser. Agora, se isso for feito a partir da água de coco nacional, a conversa é outra. Essa é a sua opinião, eu respeito. Só que eu não falo no âmbito sozinho, eu falo no âmbito da do Coco, falo no âmbito da Del Valle, falo no âmbito da Quero Coco, todas as outras integrantes aqui, isso foi uma posição consensual. Mas isso é do senhor. Eu sou só porta-voz das empresas concorrentes suas, ou seja, mas eu respeito a sua opinião, que as nossas associadas não discriminam água de coco. Eu fiz um parênteses para o senhor, eu estou dizendo a minha opinião, a opinião da água, a sua coco. Oi, eu gostaria de dar uma colocação para o senhor, se não quer perguntar tudo. Veja bem, quando o senhor faz essa afirmação, o senhor está provocando, está trazendo uma afirmação negativa para aquela pessoa que mais plantou coqueiro. Por que vocês não plantaram? Não, eu acho que o senhor... Peraí, você, veja bem, quem fez o dever de casa, criou a agricultura para manter uma indústria, vai ser prejudicado com a sua importação. Por quê? Que visão é essa? Olha só. Não, peraí, eu quero que o senhor me responda isso. O senhor termina a pergunta, não? Não, eu quero saber se o senhor termina a pergunta. Quer dizer, a pessoa que faz o dever de casa, planta coqueiro para atender sua indústria. E o outro que não tem plantas se beneficia com importação? Não é? Eu quero dizer ao senhor que eu tenho muito claro. Eu tenho coração. Um pouco partir de duas coisas. Eu sou agricultor e eu sou industrial. O senhor está falando pela sua associação e eu respeito muito. Está fazendo o seu papel e é assim mesmo. Contraditória que sai as melhores soluções. Queria só deixar bem claro uma coisa. Já
acordo perfeitamente com o senhor, mas assim, a nossa sugestão é para alavancar a venda de água de coco. Nós, quando trouxemos a sugestão, é para abrir mais espaço para um novo produto para se vender mais água de coco. Mas eu disse ao senhor, eu estou plenamente de acordo consigo, desde que esta água de coco seja nacional. Porque se não for, repito, vamos competir pelo share da sede. E se mata até com cerveja. Cerveja é meu concorrente. Eu entendo que nós estamos aqui para fazer o pique, reconstruir o pique. E cada um tem a sua opinião. Esta é a minha opinião. Eu devo estar absolutamente errado. Deve ter me confundido. Afinal, o exame já me permite, não tem como dizer besteira. Por favor. Doutor Naudi, permita realmente expor assim. Eu costumo comparar o nosso mercado com um campo de futebol. De um lado tem um time, do outro lado tem outro. E o que regula aquele jogo até o final para que ele termine bem são as regras igualitárias. É igual para todo mundo. Quando a gente se posiciona, né, a favor dessas importações, é porque aqueles países lá, eles têm uma regra do jogo, no game desse negócio, completamente diferente da nossa. Regulamentação ambiental, subsídios, seja em combustível, subsídio em adubo, tudo. As regras são completamente diferentes. Então, não há como a gente competir com esse mercado que é totalmente protegido lá naquele lugar. Entre eles, a APCC, a Associação Asa Pacífico de Produtores de Coco, existem períodos em que, por exemplo, a Indonésia passa 4 meses sem permitir importação de qualquer produto da Índia, do Vietnã, da Sri Lanka, para poder regular o mercado interno. Entre eles, que são da APCC, a taxa mínima de importação para produtos como cobra, óleo e outra coisa começa com 50%. E tem época que vai para 300%. Olha como são essas regras de lá e olha como a gente está defendendo uma coisa que... O direito compensatório, o doutor Rufo participou, a Socorro, nós encontramos, o doutor Mário sabe, 42 tipos de subsídio na Ásia. 40... Deixa eu só pedir para ele terminar. Obrigado. Aí a gente... Fico muito feliz com a parte de vocês. Só engrandece. Mas deixa eu terminar, né? Se me permitir terminar, está com Gente, eu sou daqueles otimistas. Eu acho que o nosso setor cresceu muito. Reportar 30 anos atrás, 20 anos atrás, cresceu muito. E pode crescer muito mais. Pode crescer muito mais. Agora, uma coisa que eu acho que todos nós aqui devemos brigar é para exaltar a excelência da água de coco brasileira. Muito bem. Eu ando no mundo inteiro aí, sou procurado por grandes compradores do mundo, contactados para tentar fazer, e me dizem, a água do coco brasileira é de excepcional qualidade. Não tem igual no mundo. Me permitam dizer, mas eu vi isso das maiores multinacionais do mundo. Gente, nós temos uma joia. Eu ficaria muito feliz no dia que a gente desse o nosso tratamento, a nossa água de coco. Os franceses dão champanhe dele. Os ingleses dão uísque. Uma coisa de nacionalidade. Os portugueses ao vinho do Porto. Os italianos têm aqui identificado italiano, que é o parmigiano dele. Os espanhóis, o pata negra. Por que não darmos essa qualidade excepcional que ela tem a nossa água de coco? Por que não transformar isso num produto símbolo Brasil nacional? Sei lá, um terrier, como chamam vocês aí que entendem. Tem um bocado de gente que tem adivinha aqui que eu ouvi falar. Eu sou um jacu que tomo uísque só e bebida de coco. Gente, então, me permita a emoção.
Mas eu entendo todos vocês. Eu acho que nós temos que somar todos. Vamos plantar coqueiro. Isso é uma agroindústria. Agro na frente. Indústria depois. Indústria você faz, você compra, você importa. Melhor tecnologia, tem grandes técnicos, tá o Mário aí, tá o pessoal da Embrapa, pode usar. Isso a gente faz. Tem que botar coqueiro, tem que estar o homem ao campo. Temos que dar consequência aos nossos subsídios. Falou muito bem, Chico. Falou muito bem. Nós que somos subsídios, tem que ter responsabilidade social também. Então, me perdoe muita emoção, mas é que eu estava falando de uma filha. Certo? Senhores, muito obrigado. Se despedir. Eu não tenho a pretensão de saber mais de análises químicas que o nosso colega Paulo, colega do laboratório aqui, que nos brindaram aqui com bastante conhecimento analítico sobre a questão. Nem de longe posso ter, nem pensar em ter a pretensão de ter o conhecimento dos senhores que estão há 40, 30, 20 anos no mercado, construíram esse mercado, viram tudo que aconteceu, plantaram, as gerações de famílias plantaram. Não quero ter a pretensão de substituir ou influenciar muito o trabalho da minha equipe aqui, Jussara, Carlos Miller e Marco Túlio, que são brilhantes no que fazem lá no Ministério da Agricultura.